A sensação de estar jogando errado, do meu mano Diário dos Games. Você sentiu que não estava jogando direito? Não porque você estava morrendo muito, mas porque você sentia que não estava entendendo muito bem o jogo. Como se tivesse alguma peça faltando, como se tivesse algo errado com você. O jogo podia ser até bom, bem feito, premiado e mesmo assim você sentia que estava perdendo alguma coisa. Então hoje a gente vai falar sobre uma sensação que talvez você nunca tenha nomeado e eu não faço ideia de como ela chama, mas que provavelmente a gente já viveu. Seja no gameplay, seja no enredo. Burrice, ô Diário. Esse é o nome. Mentira. Ou verdade. Ué, eu já tive vários jogos que eu não entendia e tava tomando um pau até eu aprender. Mas é verdade mesmo. A gente não entende completamente e a gente sente que não está aproveitando o jogo como deveria. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Hoje a gente vai conversar sobre uma sensação que é mais comum do que parece, só que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. É aquela impressão de que você tá dentro de um jogo, e às vezes é até um jogo bom, mas você sente que tem alguma coisa errada por ali. Você sente que não tá entendendo tudo quanto deveria, e por isso não tá aproveitando aquele jogo como você deveria estar aproveitando. E o mais louco é que nem sempre esse entender tem a ver com morrer demais ou então tá errando muito no jogo. Às vezes é só você não saber se tá fazendo as coisas do jeito certo, porque você não entendeu completamente o gameplay ou o enredo, e aí você se sente perdido com tantos menus, equipamentos, tutoriais e comandos diferentes e fica com essa sensação de incômodo dentro da sua cabeça. Mas e se o problema não for o jogo? E se o problema for essa nossa tentativa de entender tudo antes mesmo da gente chegar na metade de um jogo? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar algumas experiências pessoais que eu tive e o que isso me ensinou não só sobre videogames, mas sobre mim mesmo e sobre a vida, como eu sempre costumo fazer aqui no canal. E com certeza isso vai te ensinar mais sobre você também. Eu lembro até hoje quando eu joguei Death Stranding pela primeira vez. Ele é um jogo aí que divide opiniões, que é amado por uns e odiado por outros, tudo bem. E pra mim, ele foi uma mescla dessas duas coisas, eu vi defeitos, vi qualidades, mas isso é assunto pra outro vídeo, porque hoje o foco é outro. Seguinte, logo nas primeiras horas, eu não fazia ideia do que tava acontecendo naquele mundo. Kojima, né? Loucura. Eu não entendi os personagens, o propósito daquilo, e nem mesmo por que eu tava levando aquele bebê embalado junto comigo, enquanto eu caminhava por aqueles campos do jogo. E aí entra o gameplay. Milhões de textos, menus, um monte de equipamentos e algumas coisas que te prejudicam, como por exemplo deixar um corpo abandonado, morto ali, depois quando você voltar a área vai estar um caos. Então é muita informação para você absorver de uma vez. Então, por muitas vezes é explicado na lore, aspectos e estruturas de gameplay. Tudo explicado na lore. Nesse caso Death Stranding, né, onde você não pode matar ninguém, ou se matar você tem que pegar o corpo e levar pro crematório, tá tudo explicado durante a lore. Então por muitas vezes o cara tá assim, ó. Aí pega o controle, aí ele não sabe. Então às vezes o jogo explica mecânicas estruturais do jogo, da gameplay dentro da lore. Aí o cara acaba perdendo. Só que quanto mais eu tentava entender o porquê de tudo aquilo, menos eu aproveitava o jogo e mais eu me cobrava. E aí eu até comecei a me achar meio burro e ficar pensando, será que esse jogo é inteligente demais pra mim? Será que eu tô jogando errado? Será que já era pra mim ter entendido o porquê de todas essas coisas e eu ainda não entendi? E aí essa dúvida foi crescendo. E talvez você já tenha sentido isso. Não só no mesmo jogo que eu, mas em qualquer outro jogo que tenha aí um pouco mais de profundidade. Você abre ali, sei lá, o seu inventário e pensa, cara, o que é tudo isso? Você vê aquela árvore de habilidades, os comandos, os menus, jogos que gostam de deixar explicações em textos e mais textos que parece uma bíblia, e aí parece que o jogo te deu um curso de engenharia, um TCC, no lugar de um controle na sua mão. E aí você entra naquela espiral. Eu não tô jogando direito, eu devia ver um guia, eu devia entender mais esse jogo antes de continuar, porque quando chegar uma boss fight, quando chegar um momento mais crítico, eu não vou saber o que fazer. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esse incômodo que você sente tem nome. É o nosso cérebro tentando lidar com a incerteza. Porque o ser humano ele tem uma tendência, né, a gente consegue perceber isso, a querer uma compreensão total das coisas para se sentir confortável. A gente realmente se sente mais seguro quando entendemos as regras, as estruturas, os caminhos da coisa. O problema
é que isso é só uma ilusão de controle, porque a gente fica tentando controlar o que não é nosso. Aqui sobre o canal Diário dos Games, tá? Que desde quando eu comecei os canal de React aqui, ele e o Lo-Fi-Lu são dois canais que eu sempre tô assistindo porque eu curto. E tem duas diferenças entre esses dois canais, que é o seguinte, e que eu acho muito bom, tá? Isso não é menosprezo nem pra um nem pra outro. Isso é muito bom. Você pega o Lo-Fi-Lu, ele consegue abordar alguns temas complexos e espinhosos. E se você pegar o Diário dos Games, tem muito vídeo aqui que pode ser que tenha um ou outro tampinha fora da garrafa aí, que pense que são temas óbvios, é coisa óbvia, né? O mal das pessoas hoje é pensar que dizer o óbvio é ruim, é errado, ou faz da pessoa que está falando uma pessoa boba, ultrapassada, quando na verdade não. Hoje o mundo nunca precisou tanto, e vão por mim, experiência própria, de se dizer o óbvio, o que precisa ser dito. Então eu sei que tem muita gente que pode estar escutando agora o que o Diário dos Games está falando e falar, mas pô, o cara fez um vídeo pra isso. Cara, tem muita gente que sente um monte de coisa e acaba culpando os jogos por não entender que às vezes ela só ainda não entendeu o jogo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É importante, mano. Então tem muito tema que, por mais que na sua cabecinha pareça uma coisa óbvia, não é pra muita gente. Isso é muito estoicismo agora, mas é verdade. Só que a gente não precisa ter esse controle imediato de tudo. A gente não vai dominar um gameplay denso em 5 minutos. A gente não vai entender um enredo todo complexo em meia hora. E tá tudo bem. Mesmo se você zerar o jogo e não entender 100%, tá tudo bem da mesma forma. Aliás, se você tivesse que entender tudo antes de jogar, o nome não ia ser jogo. Ia ser, sei lá, TCC. E convenhamos, ninguém gosta de TCC. Outro jogo que talvez faça algumas pessoas sentirem um pouquinho disso é Elden Ring. Você entra naquele mundo gigantesco, principalmente pro cara que nunca jogou Souls-like. Você entra naquele mundo gigantesco, com trocentas armas, armaduras, magias, summons, builds, e o jogo não te dá a menor orientação. Ele te joga lá e fala, se vira, e você vai. No começo, a sensação é pra ser essa mesmo, de estar perdido. E aí, aos poucos, você vai percebendo que o jogo não exige que você domine tudo, mas que você consiga um meio de sobreviver, de enfrentar os inimigos e progredir. E essa é a sensação legal, descobrir as coisas aos poucos. Talvez seja por isso que jogos como Elden Ring, o próprio Dark Souls, Shadow of the Colossus e outros desse tipo são tão mágicos aí, porque eles não te entregam nada de bandeja. Eles mandam simplesmente você se virar, você aprender. Eu acho isso até mais legal do que jogos que ficam, como eu citei o Death Stranding, mas esse nem tanto, tem outros jogos que são bem piores e ficam te metendo tutorial a cada minuto e travando seu gameplay. E muitas vezes você nem entende tudo. Eu prefiro jogos que realmente te soltam lá no mapa e deixam que você se vire, que você vá aprendendo as coisas de uma forma mais orgânica. Só que você tem que aceitar esse convite, entender que você não vai entender tudo de cara, e tá tudo bem, vai ali explorando, vai entender. Cara, mas sabe o que é doido? Deixa eu falar uma coisa. Uma vez apareceu pra mim um build da Nilce. Da Nilce. E ela falava assim pro carinha dela. Vocês têm que entender, e ela pegava o controle, isso que vocês já viram. Vocês têm que entender que isso aqui é muito difícil. Dirigir é mais fácil que jogar videogame, porque é muito botão. E aí tem os analógicos, né? Tem os botões de trás. Então vocês têm que entender que uma pessoa que nunca tocou no controle é difícil. E a gente que já joga... Eu jogo videogame desde os meus 7, 8. Meu Super Nintendo. Eu tô com 35. Pra quem joga esse mesmo tanto, ou até um pouco menos, mas pra quem já joga videogame, a gente escuta isso, cara. E a gente fala, você tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus, cara. Você tem o quê? Você tem probleminha? Quando na verdade não, ela tá certa, cara. Ela está coberta de razão nesse ponto. Porque pra gente isso aqui se tornou rotineiro. O design e o layout de qualquer controle com esses botões, nessas posições aqui, se tornou rotineiro. Eu acho que a última confusão que às vezes eu fazia era quando surgiu do Xbox, que ele mudou, né, o analógico pra cá e o direcional pra cá. Mas tirando isso, a gente já está acostumado. Mas se você der um controle para uma pessoa que não tem noção de nada, ela vai fazer um monte de merda mesmo. Não é fácil isso aqui mesmo, sabe? É que já, pra quem faz parte do... Vocês estão entendendo onde eu quero jogar? Pra quem já faz parte do dia a dia, será que
não é louco parar um pouquinho para imaginar que talvez para quem não tenha todo esse contato é difícil? E veja, eu não tô falando que é difícil a ponto da pessoa ficar assim... Fornax Não. mandou R$10. Mas não Bom é dia, fácil, Cross. tá ligado? Estou te acompanhando tem 5 meses já pelo canal de cortes e finalmente consegui acompanhar a live ao vivo. Fala, meu irmão. Curto MT teu conteúdo, tuas opiniões. Tenho um filhinho de 1 ano. Da hora. Benção, Pitu. Da hora. Saúde aí pro seu filhinho, meu irmão. Saúde aí pra sua família, viu? Da hora, seja bem-vindo. Então, tipo assim, pra quem não tem intimidade com controle, é difícil mesmo. É foda. Aí você imagina, a pessoa cai num jogo que já... A pessoa que tá começando agora, vamos imaginar essa galera, que tem muita gente começando agora, tá, gente? Pegou, aí abre um jogo da Ubisoft, 700 tutoriais e 900 informações na tela. Mais esse combo aqui. Cara, deve ser uma derrota, cara, deve ser uma desgraça. Enfim. Vai caminhando e aí você vai se adaptar. Lembra lá do Death Stranding? Eu só fui terminar esse jogo bem depois. Eu dropei ele dessa primeira vez que eu joguei, fui jogar outra coisa na época. E aí quando eu entendi que eu não precisava entender todas aquelas maluquices do Kojima, tava tudo bem. Eu só precisava ir um passo de cada vez, literalmente, né? Você vai dar muitos passos nesse jogo. E isso até mudou algumas coisas que eu vivo, que eu vejo fora dos videogames. Porque na vida, assim como nos jogos, a gente tenta o tempo todo, muitas vezes, controlar as coisas. Controlar as pessoas, controlar as situações, seja lá o que for. Entender o futuro, entender o que tá acontecendo, prever os próximos passos. Só que a gente só vai entender as coisas vivendo. No videogame a gente entende jogando. Não é de outro jeito, não é quebrando a cabeça e tentando prever tudo. A gente entende jogando, a gente entende falhando, a gente entende continuando. Não existe jogar certo, não existe jogar perfeito. Existe jogar com presença, com abertura e com paciência. E no seu tempo. Não esqueçam disso. Joguem no seu tempo. Isso é uma das coisas óbvias pra muito, mas que são muito importantes. Não vai jogar Final Fantasy só porque o rebanho tá falando pra você jogar. Não vai jogar Baldur's Gate só porque tá na modinha, no hype. Não vai lá jogar agora Clair Obscur, ou Clair Obscur, porque... Nossa, olha, todo mundo tá falando do jogo. Não seja um rebanho. Não faça parte da equipe FOMO. Tá ligado? Joga no seu tempo. Quando você falar, mano, agora sim, tô preparado, vou dar tempo pra esse jogo. Mesmo se eu ficar meio titubeando, eu vou me esforçar pra aprender, porque aí você vai jogar no seu tempo e pode se apaixonar por uma nova franquia. Agora, a chance de você ir lá e jogar fora do seu tempo e achar uma merda um jogo que é bom, é muito grande. Se você tá se sentindo aí burro, perdido, incompleto dentro de um jogo, talvez não seja porque você tá fazendo algum... Só sem sub aí no chat, hein? Deus me livre, mano. Vou começar a ir 600 em todo mundo que não tem sub. Manda o sub o Prime aí, rapaziada. Porra. Uma coisa errada. Vou fechar o Talvez condomínio. seja Vou fechar o condomínio, hein? Cadê? só porque você quer controlar tudo antes da hora. E aí, meu amigo, a melhor dica que eu posso te dar é relaxa, dá o primeiro passo, depois o segundo e depois o terceiro. O jogo, assim como a vida, vai mostrando o caminho pra você. E bom, por hoje é isso. Falei sobre esse assunto bem aleatório hoje, né? Não sei se alguém aí já passou, com certeza já. Eu já vi um ou outro comentando, mas sem conseguir dar nome a essa situação. E aí, por isso que eu quis fazer esse vídeo e contar essas coisas pra vocês, porque eu acho que pode até, de repente, ajudar um ou outro por aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser colaborar aqui com o canal, tem o nosso Live Pix, que tá aparecendo aí na tela. Live Eu vou Pix deixar do Mano também Diário. na descrição pra vocês. É só me mandar qualquer valor por lá e você pode me mandar uma mensagem junto também. Tem o nosso Valeu Demais aqui no próprio YouTube, onde seu comentário vai ficar destacado. E caso você tenha curtido esse vídeo, tem aquele amigo que também gosta de games, desses assuntos, compartilha esse vídeo, deixa... Isso aí, e se inscreve lá no canal do meu Mano Diário, tá bom? Mas é isso aí, mano. Bom vídeo. Joguem aí o bagulho no tempo de vocês e prestem atenção no joguinho, tá bom? Pra não perder aí, ficar viajando e falar mal do jogo depois, né? Porra, aí... não entendi. O jogo é uma merda. É ruim porque eu não sei jogar, sabe? Tipo 100%. 100% das pessoas hoje. É isso aí. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Bagulho é Mas e se o doido. dedinho ficar dormente no meio da gameplay? Tá liberado? Aí é foda, né? Aí é foda. É difícil, mano.
É, meus amigos. Ó,